O que é feminismo? O feminismo é um movimento social que luta contra a violência de gênero e pela igualdade de direito e de condições das mulheres na sociedade. A representação do gênero feminino em uma mão fechada com o pulso erguido é o atual símbolo do movimento feminista. O que é feminismo? Feminismo é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e que se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e depois nos Estados Unidos, no começo do século XX. Este movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. É importante pontuar que o feminismo não é o oposto do machismo, pois o machismo é uma construção social que promove e justifica atos de agressão e opressão contra as mulheres. Já o feminismo, conforme mencionamos, é um movimento social que luta contra as manifestações do machismo na sociedade. Assim, o objetivo final do machismo é construir uma sociedade que ofereça igualdade de condições entre os dois gêneros. Raízes do feminismo. As origens do movimento feministas remontam ao período das revoluções liberais, das quais o grande destaque foi a Revolução Francesa, influenciada pelos ideais do iluminismo. Nesse período, pode-se destacar a ação de Olímpia de Gouges, que durante os anos iniciais da Revolução lutou pela emancipação dos direitos das mulheres, defendendo principalmente o direito das mulheres de participar ativamente da política. Criticou de maneira contundente a atuação dos revolucionários, que, apesar de defenderem causas de liberdade e igualdade, ainda mantinham a mulher subjugada ao ambiente doméstico, não se permitindo adentrar a política. Em 1791, lançou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na qual criticava as desigualdades existentes entre os gêneros. Olímpia de Gouges era girondina e, por suas críticas ao governo imposto pelos jacobinos na época do terror, foi presa, julgada e sentenciada à morte. Olímpia foi guilhotinada no dia 3 de novembro de 1793. E os relatos afirmam que, ao subir no cadafalso para sua execução, Olímpia soltou a seguinte frase: "A mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualdade, o direito de subir à tribuna." O movimento feminista ganhou força de fato na Inglaterra ao longo do século XIX, passando depois para os Estados Unidos a partir do século XX. No caso da Inglaterra, o movimento feminista concentrou-se principalmente na luta pela igualdade de condições de trabalho nas indústrias inglesas. As mulheres exigiam uma carga de trabalho e uns salários iguais aos dos homens. A partir da década de 1990, o feminismo iniciou uma nova fase muito influenciada pelo contexto de agitação social com as jornadas de 1968 e o surgimento do movimento hippie. Nesse período, o movimento feminista ganhou força e passou a defender a ideia de que todas as opressões e violências cometidas no âmbito privado estão relacionadas a uma conjuntura de opressão política. Assim, para reforçar a defesa contra as violências privadas, é necessário atacar a opressão como um todo no âmbito político. Desafios do feminismo atualmente. Atualmente no Brasil, o feminismo segue discutindo questões que afetam as mulheres de uma forma geral. Primeiramente, a desvalorização da trabalhadora em comparação aos homens, sobretudo pelo fato de que, segundo pesquisas feitas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, as mulheres ganham em média 30% menos que os homens para realizar as mesmas funções. Além disso, a questão do assédio e a violência contra a mulher, uma vez que, segundo estudos conduzidos pela Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal, uma mulher é estuprada no Brasil a cada 10 minutos e a cada 90 minutos uma mulher é assassinada no Brasil. As mulheres estão suscetíveis a esse tipo de violência de gênero em diferentes locais, seja na rua, seja também em suas famílias. O grande esforço do movimento feminista, no caso brasileiro, é para lutar contra essas violências e para que o governo crie políticas públicas que combatam isso e que promovam o bem-estar das mulheres na sociedade. Um dos grandes marcos nesse sentido foi o decreto da Lei de número 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. Feminicídio, uma palavra pouco lembrada, mas muito acontecida. Crime de ódio contra indivíduos do sexo feminino, definido por agressões físicas, verbais e psicológicas. Assassinato proposital em mulheres, crianças e idosas, pelo simples fato de serem do sexo feminino.
Pela classificação da lei, o feminicídio é um crime hediondo, ou seja, o acusado não pode ser libertado por fiança, sendo que em um crime de homicídio a pena varia entre 6 a 20 anos, e no crime de feminicídio varia entre 12 a 30 anos. Dados estatísticos do feminicídio. De 2015 a 2018, de janeiro a dezembro, cerca de 200 mulheres sofrem por esse tipo de crime. Segundo pesquisas, de janeiro a junho, a cada 3 dias, uma mulher foi vítima em Minas Gerais. Em São Paulo, registra um caso a cada 4 dias e cerca de 63% das vítimas morrem em casa. Não, é preciso ter as circunstâncias contidas na lei para ser considerado feminicídio, quando é cometido em um ambiente familiar ou doméstico, ou quando há menosprezo e discriminação. O homicídio é considerado um ato simples de matar alguém. O feminicídio é qualificador, ou seja, é tudo por conta do gênero feminino, só pelo simples fato de ser do sexo feminino. Vamos acabar com isso. Vamos pensar como seria o mundo sem violências. Não deixe que isso vire uma coisa normal, porque não é. Denuncie e ajude as mulheres. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. 7 assassinatos são praticados por pessoas próximas e que poderiam ter sido evitados. A cada 1h30, uma mulher morre no Brasil por causa das violências. Quebre o ciclo, denuncie a violência contra a mulher. O lugar de mulher é onde ela quiser. Não esconda, não se cale, não se omita. O feminicídio nunca matou ninguém. Já o machismo mata todos os dias.